da privatização, com 3 mulheres e 3 homens que estão vivenciando alternativas concretas, de experiências que têm elementos comuns, já que a defesa da água como bem comum, como substância da vida nos une. Todas essas experiências estão fundamentadas nos atributos da água, dessa substância que não pode ser comercializada, privatizada, mercantilizada, e agora estamos utilizando um novo verbo que se chama financiarizar. Desde a perspectiva das nossas organizações, instituições e plataformas, podemos demonstrar que é possível uma aliança com a água, pensando-a como um bem público e um direito humano de todos os seres humanos. Vamos começar, então, essa conversa com uma apresentação de cada uma das pessoas e aquilo que elas representam, porque cada plataforma e cada organização, como falei, é assim mesma uma experiência de resistência criativa e propositiva. Estamos presentes aqui. Não estamos recebendo som. Temos uma pessoa de Suíça, Luiz Ballesteiro, da Associação de Municípios e Entidades pela Água Pública. Cada um vai se apresentar, cada pessoa, também veja não, de Água de Paris, e Beatriz Escribano, do Observatório de Água. Estão convidados para começar. Cláudia, por gentileza, vamos começar com você. Bom dia. Bom dia. Como Javier disse, meu nome é Cláudia Cadavid, faço parte do aqueduto comunitário, da parte organizativa do mesmo, mas também esse aqueduto faz parte de uma associação departamental de aquedutos, e essa associação faz parte da Rede Nacional de Produtos Comunitários que eu represento hoje. A Rede Nacional é uma organização horizontal, onde é composta de organizações que nucleiam os aquedutos comunitários de 10 departamentos da Colômbia, com organizações que trabalham com os aquedutos comunitários, nesse caminho tão difícil da gestão comunitária da água, mas também com muitas alternativas, como veremos daqui a pouco. A Rede Nacional é uma organização de muitas organizações que, nesse momento, está trabalhando em incidência, tentando incidir a nível nacional. Há organizações do Caribe colombiano, de Santander, de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, da qual eu faço parte, Valle del Cauca, Villavicencio, Casanare Goiave, Narinho, El Cauca e outras organizações, como mencionei, como a Corporação Meca e Sabe, ainda, CDC, que trabalha com o Caribe e com Narinho, Elencam, a Pastoral Social, a Organização Compromisso, a Universidade do Cauca e o Instituto de Artes Populares em Narinho. Então, na verdade, é uma equipe de trabalho bem consolidado. Estamos trabalhando arduamente na defesa do uso comunitário da água. Bem-vinda, Cláudia, muito obrigada. Como mencionei, ela é dirigente comunitária, você é alta porta-voz, e vamos entender agora esse processo tão rico. Agora estamos com Karel, da Suíça. Bom dia, Karel. Bom dia a todos e todas.
Muito prazer poder participar dessa roda. Eu represento as comunidades azuis da Suíça. Trabalho numa instância chamada REX, das igrejas protestantes, uma instituição que tem como mandado cooperar no trabalho de desenvolvimento global. REX faz parte da Rede Nacional de Comunidades Azuis, na Suíça, e REX apoia a coordenação nacional das comunidades azuis. Hoje, contamos com 42 membros na rede de cidades, municípios, ONGs, universidades e até igrejas locais que têm o compromisso com os 4 objetivos de reconhecer a água como direito humano, reconhecer que a água é um meio público, um bem público. Em terceiro lugar, o compromisso com o trabalho de conscientização a nível público e também na defesa do direito à água ao nível global. E o quarto compromisso das comunidades azuis na Suíça é se irmandar com outras comunidades ao nível global para promover o direito à água. Precisamente esse último objetivo de promover essa irmandade entre comunidades azuis na Suíça e no sul global é uma tarefa especial para nós na REX. Tenho trabalhado nos últimos 30 anos nessa instituição, com a América Central, com a América Latina, também com a Etiópia e hoje, então, tenho acesso temático para o direito de acesso à água. É isso por enquanto. Obrigado, Carl. Já vamos ouvir essa experiência que é referência hoje. De outro lugar significativo, continuamos apostando pelo jeito de manter a questão da água em mãos públicas. Agora vamos ouvir a apresentação na primeira roda. Hi, good morning, everyone. Thank you for having us in this panel. Muito obrigado por me convidar para participar desse painel que é tão instrumental para criar das águas de Paris, a cidade de Paris. Nós representamos a entidade de água limpa, de água tratada, e nós estamos tendo que foi privatizado e nós queremos remunicipalizar a água na cidade de Paris. É uma luta longa e difícil, mas nós começamos essa luta no processo de pedir, de recuperar água para vir para as mãos do poder público como um bem público, um bem comum. Isso sempre foi um conceito-chave para nós. Eu vou falar um pouco mais sobre a maneira como sempre tentamos deixar o nosso trabalho útil, acessível e sempre renovado. Bom dia mais uma vez. Anne?
Thank you very much. Muito obrigada. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Muito bem. Desculpem pelas más condições da minha conexão. Eu precisei desligar meu vídeo porque eu tenho uma conexão muito ruim. Eu estou sem computador, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por me convidarem. Só algumas palavras sobre a nossa rede de UPA. Como disse o Benjamin, eu era uma das vereadoras de Paris e eu estava responsável pelas águas. Nós lideramos o processo de remunicipalização das águas de Paris. Eu sou parte da Eau de Paris, da OPAR, e agora eu já levo mais de 20 anos lidando com as políticas relacionadas à água, e eu acredito que os atores locais, as comunidades locais são participantes chaves para chegar a esse objetivo do direito humano à água e ao saneamento. E agora eu estou trabalhando com o GLOBAR, que é Global Water Achievement Alliance. É uma aliança que tem como seu principal objetivo desenvolver parcerias públicas, para trocar experiências entre operadores e instituições locais. E o principal objetivo é transferir a capacidade de construir os operadores locais para esse trabalho. Especificamente em algumas regiões, nós estamos batalhando com a falta de investimento, de manutenção, de infraestrutura existente ou inexistente. Também estamos enfrentando uma crise hídrica. Precisamos ter operadores sólidos e muito amplos para fornecer água a todos. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o que nós podemos fazer com esse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Basteiro, da Associação de Municípios e Entidades pela Água Pública. Bom dia, Luiz, mais uma vez. E a gente que vai seguir escutando. Continuaremos ouvindo mais nesse webinário, que fará parte do nosso material de formação política para muitas pessoas nos diversos movimentos pela defesa da água. Luiz, bom dia. Bom dia, muito obrigado a todos e todas pelo convite e por ter nos dado o espaço para apresentar o trabalho que a nossa associação organiza e por permitir-nos expandir sobre as alternativas que estamos planteando. Somos uma associação de municípios e entidades pela água pública da Catalunha, que é um país dentro da Espanha, entre a Espanha e França, é um território com uma incidência muito forte da gestão privada. Então, essa associação tem 5 anos, com a vontade de dar ferramentas àqueles municípios, os poucos que existem, são um número reduzido, que estão gerenciando a água desde uma perspectiva pública ou que estão evoluindo até um acesso público da água. Temos 68 membros nesse momento, nessa associação. Temos 3 linhas de trabalho bem definidas: a difusão da gestão pública da água no nosso território, que, como eu falei, tem uma incidência muito forte da gestão privada da água.
Também uma incidência política, tentar mudar o marco legal que tanto tem facilitado a privatização, e isso dificulta a recuperação da gestão pública. E, por último, oferecer apoio técnico aos nossos membros. Vou apresentar na segunda parte da minha fala como a cooperação entre os operadores públicos catalanes funciona. Temos operadores com muitos anos de trabalho, alguns são pequenos, criados recentemente que precisam de apoio. Então, temos essa rede de apoio entre os municípios que está funcionando muito bem. Não podemos esquecer que o nosso território os municípios têm a competência exclusiva do abastecimento da água e os municípios muitas vezes não recebem apoio supramunicipal, do governo nacional ou estadual para o desenvolvimento das suas funções, pelo qual devemos procurar ferramentas e temos que ser criativos para facilitar esse processo. Vou deixar por aqui, tem sido minha breve introdução, e na segunda roda aprofundaremos mais ainda. Beatriz, buen día. Beatriz. Javier, tienes el micrófono Sí. apagado. Esa Está com o Beatriz. microfone desligado. Oi, Beatriz. Buenas tardes en España, ¿no? Boa tarde En aqui España, na Espanha, buenas né? tardes en Cataluña. Boa tarde na Catalunha. É que a gente está entre a Espanha e a França. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu convite. Vou apresentar o nosso Observatório de Terraça, que é um município, como eu já falei anteriormente, em que criamos redes, realmente, como a água foi remunicipalizada em 2018, a colaboração da NAP, da Associação Tui, foi muito bem. Muito bem. O nosso projeto, o Observatório, nasce de uma maneira paralela, na mesma época em que se remunicipaliza a terra em Terraça. Em dezembro de 2018, e chega a essa data e se dá o passo, nós criamos em fevereiro de 2019. E é um processo que é feito de uma forma paralela. Quando temos uma movimento social, quando existe uma efervescência também devido a umas crises econômicas e ao movimento dos indignados do dia 15 de maio, existem faz com que muitas pessoas se preocupem com o que deveria ser a terraça no futuro. Uma vez que a concessão privada terminava em 2016, esse foi o motivo para que essas pessoas começassem a trabalhar e a mobilizar a cidade, mas paralelamente iam construindo um projeto para que essa questão pública da água realmente fosse prática, ok? Então, nesse sentido, o que nós queremos é que possamos criar um novo espaço de participação cidadã, que a cidadania não seja um levantamento, uma pesquisa, uma ferramenta participativa no processo decisório do governo, da administração, da prefeitura e também da própria empresa privada que foi criada, que é a DAICOA. Para tal, a base eram 13 princípios que nós criamos. Esses princípios, nunca nós nos esquecemos desses princípios. Tem que sempre ser na nossa base de referência. Por exemplo, se houver uma entidade que quiser entrar dentro do nosso projeto, nós dizemos que, por favor, vejam os princípios e vejam se vocês acreditam nisso.
pegaram uma esquizofrenia dentro do observatório. O observatório tem um funcionamento autônomo, ou seja, os cargos de presidência e a presidente sou eu e a vice-presidente são eleitos, mas não é um cargo político, é diferente. Nós controlamos a ordem do dia, temos um orçamento de 30 mil euros por ano, que o município nos dá, a prefeitura nos dá, e temos um apoio para a coordenação do seu funcionamento. O que sim é muito importante é que dentro desses 13 princípios, o que nós queremos, eu vou tentar falar em 4 âmbitos: a água como direito humano, a água como serviço público, a água como controle cidadão e também que a empresa seja eficiente e sustentável. Tudo isso faz com que isso se transforme num desafio democrático para a cidadania e também é uma referência para outros municípios e para outras iniciativas comuns, e que também é uma oportunidade para a Brasil. Atualmente, acabamos de 4 anos, e a cidade se transformou num laboratório e estamos experimentando. E como nós vamos explicar mais adiante, existem coisas que nós não fizemos bem e tivemos que corrigir. Eu pararia por aqui a minha intervenção e na segunda rodada nós ampliaríamos a questão das funções. Como eu disse desde o princípio, cada experiência, cada plataforma, cada processo em si já é uma referência para a nossa luta e para o futuro da luta da manutenção da água em mãos públicas a partir dessa concepção. Eu acredito que os 13 princípios, assim como os princípios da rede nacional e das comunidades azuis, todas as concepções que nós temos da água e essa aliança com a água faz com que tenhamos muitos elementos comuns nessa diversidade do criativo. E por isso, voltemos à Colômbia, que hoje vive um processo... Perdão, ele tinha o microfone. E a rede comunitária na Colômbia tem um papel muito importante. É claro que vamos nos aprofundar mais a respeito das redes. Eu acho que é preciso definir como definem os que empreendem o que se entende, não apenas na Colômbia, por gestão comunitária e o momento que vivem pela reivindicação da gestão comunitária da água. Muito bem. Desde ontem eu estou tentando reunir. Em primeiro lugar, o que eu poderia dizer é que a Colômbia tem 32 departamentos ou províncias, e nessas províncias nós temos cidades grandes, cidades pequenas, e nós poderíamos dizer, então, que dessas 32 regiões ou províncias, nós temos as empresas privadas controlam a água, como, por exemplo, algumas empresas estrangeiras em águas de Cartagena e em outras zonas da costa. E outras empresas consolidadas aqui na Colômbia, e os municípios também prestam serviço diretamente, e temos também a gestão comunitária, os acordos comunitários, os aquedutos, em média, temos 35 mil aquedutos, porque temos 35 mil veredas, e se temos cada uma delas uma organização comunitária, pessoas que garantiram o serviço. Nós vemos isso como uma garantia do direito à água que nós temos nas nossas casas e como pessoas. Claro que também na zona rural. Na época do referendo pela água, nós começamos a nos juntar. Nos juntamos
e ver aqui nós tínhamos como nos consolidar. Se nós não conseguíssemos, nós poderíamos fazer muito mais coisas. Então, por volta de 2006, 2009, um referendo pela água, nós começamos a participar em encontros nacionais. Primeiro começamos com poucos e depois a Rede Nacional começou a se consolidar à medida em que defendemos a gestão comunitária da água. O que acontece, então, com a Rede Nacional como alternativas? Nós trabalhamos com acordos público-comunitários, nós tentamos influenciar as organizações comunitárias e ter uma incidência para ter fortalecimento da gestão comunitária da água, para ter recursos, não apenas recursos econômicos, mas também humanos, para poder fortalecer e fazer acordos entre os municípios e os aquedutos. Em alguns departamentos existem leis locais para fortalecimento da gestão comunitária, que são acordos público-comunitários. Nós temos trabalhado e sempre fazemos isso para a proteção do meio ambiente, a nossa defesa da decisão democrática e das decisões na rede nacional e também nas organizações comunitárias. E, atualmente, nós temos aproximadamente 2, 3 anos de trabalho dentro do arcabouço legal que nos permite um mecanismo de proteção da água. Então, nessa lei, que é uma lei própria, de uma maneira jocosa, mas com muito carinho, muito amor, porque, na realidade, nós temos trabalhado muito, nós fizemos sessões com consensos. É o que nós chamamos de lei própria, é a compilação de todos os nossos sentimentos, nossos desejos e sonhos, de como nós gostaríamos que o Estado nos tratasse, não como prestadores de serviço público, mas que reconhecesse que nós somos organizações diferentes, que garantimos o direito humano à água e que garantimos a gestão, porque o que nós fazemos é gerir a água na nossa água, e que o Estado está fazendo com que seja impraticável, às vezes, porque nós precisamos de água 24 horas por dia, 7 dias por semana, quando existe boa disponibilidade da água. E isso nos permitiu trabalhar no que nós chamamos dessa lei própria. Nesta lei própria, não apenas na lei colombiana, não existe uma denominação que possa dizer que sejamos a gestão comunitária da água. O que nós queremos? Queremos que se possa reconhecer a gestão comunitária da água, possa reconhecer que nós vivemos na bacia, que a bacia é a parte essencial da nossa organização. Se nós não tivermos uma bacia, não tivermos água, não existe uma razão de ser para a organização. E as pessoas, não tanto o dinheiro, mas as pessoas. Então, nós estamos nesse processo e, em dezembro do ano passado, em 2022, a Rede Nacional, com a parte jurídica, nós apresentamos um projeto diante do Congresso da República com todas as dificuldades que nós possamos ter, mas nos territórios a gente tem trabalhado através desses acordos, através de debates com diferentes atores políticos para poder fazer com que essa lei seja aprovada e que não nos obriguem a modificar a sua essência, que é a parte mais importante, que é a gestão comunitária da água. Então, parece que vai funcionar diante do Congresso da Colômbia. Existem ventos favoráveis. Ontem fizemos uma reunião com um político que nos convidou e vimos que todos os advogados, de todos os congressistas estão muito interessados no conteúdo deste arcabouço legislativo.
Nós buscamos a proteção da gestão comunitária da água. Como eu estava dizendo, nós somos aproximadamente 35 mil organizações que existem na Colômbia e que garantem o direito humano à água, que garantem as decisões em consenso democrático e a proteção do meio ambiente e a bacia. Com isso, eu acho que nós possamos ter realmente boas perspectivas. Estamos no ano eleitoral, sabem que se votarem contra são votos que eles vão perder, porque aqui temos muitas pessoas envolvidas e existem organizações que não associadas à rede, mesmo assim estão presentes, temos aliados. Quem quiser participar será bem-vindo e bem-vinda. Estamos nesse processo de trabalho e nós queremos que esses sejam os desafios, que essa iniciativa legislativa seja aprovada, que é um grande sonho das nossas organizações dos aquedutos comunitários. Muito bom, Cláudia. Agora vamos ver mais proximamente. E vamos colocar um zoom aqui nas comunidades, aqui no sul da Suíça. E esses compromissos coletivos. E esse é um movimento que se estende e que já é uma referência. Como é que se vive a experiência de ser uma comunidade? Como se constitui, como se projeta uma comunidade azul? Muito obrigado. Talvez seja importante saber que as comunidades azuis fazem parte de todo esse movimento geral do planeta Blue. Então, em termos internacionais, nós estamos sob essa sombra do Blue Planet Project. Que bom, Javier, que você tenha feito essa pergunta. Se nós conseguimos o interesse de uma cidade ou de um município, e se esta cidade está a favor do reconhecimento desses 4 princípios, então essa cidade ou município ou organização fará uma autodeclaração em relação ao seu compromisso. Porque não é a mesma coisa se uma universidade se converter em comunidade azul que uma cidade ou uma igreja local. E por isso existe um compromisso de 1 ou 2 páginas com atividades previstas para os próximos anos, e baseado nisso, teremos o reconhecimento com a assinatura de Maud Paulo, que inicialmente foi a pessoa que teve a iniciativa para esse movimento, a Blue Communities, ou comunidades azuis a nível global. E nós, na coordenação nacional, nós estamos entre a coordenação do Blue Planet Project e os membros que gostariam de entrar neste movimento. Talvez uma especialidade, também um desafio para nós, seria o seguinte: nós, na Suíça, nós vivemos nesse país que se chama esse castelo europeu da água, com muita água, rios e água normalmente limpa. É claro que ainda com desafios fortes, por exemplo, nós temos também uma agricultura muito intensiva e temos os efeitos negativos de contaminação dos lagos e rios. Este seria um dos perigos mais fortes para o futuro, porque não apenas temos a questão dos nossos rios e a nossa água, mas também toda a água que depois vai para a Itália, vai para a França, e para a Áustria e para a Alemanha. Então, temos uma grande responsabilidade para poder conter essas águas para o nosso país e também para os países vizinhos. Outro desafio é que toda a água que a Suíça importa do sul global em grandes quantidades, ou seja, temos números que no 80% de tudo que nós consumimos
ou seja, a água virtual que venha de fora, e principalmente de regiões secas, como, por exemplo, o sul da Espanha, da Itália, do Brasil, do Egito, do norte da África, com todos os produtos que nós importamos, claro que com os recursos que existem e a riqueza que existe no país. O grande desafio para nós é a pergunta: como é que nós podemos criar uma conscientização nesse contexto, no que se refere aos desafios que ocorrerão a nível global em relação ao direito do acesso à água? E talvez a última especialidade do nosso país sejam os sistemas de abastecimento. 98% estão nas mãos dos municípios. Está organizado de uma maneira pública, e nesse sentido, isso é um exemplo, e isso faz com que cheguemos a uma conclusão que é de grande responsabilidade para nós. Por um lado, não causar danos ao sul global, mas também não causar danos aos nossos vizinhos. Então, esse conceito das comunidades azuis, no nosso contexto, é bastante apropriado, porque é um sistema para conscientizar as pessoas e para poder propor ações muito concretas. Por exemplo, uma cidade das comunidades azuis, de Sangal, decidiu que nós vendemos a água, mas todos os vendedores, todos os habitantes da cidade são convidados a participar de um fundo para o Sul Global, para iniciativas de acesso à água. Existem outras cidades membros da Blue Community que também têm ferramentas mais oficiais, com uma duração já de 10 anos ou mais, como, por exemplo, a cidade de Lausanne é um desses exemplos, e tem excelentes exemplos, e outras projeções. Então, se todos os municípios, se todas as cidades da Suíça se convertessem em comunidades azuis, cada um com o seu compromisso para a promoção e a defesa do direito à água a nível global, seja através de apoios, de um trabalho político, de chamamentos, de promoção do direito à água. E a coisa mais interessante, talvez com isso, depois eu terminaria, seria a diversidade dos membros. Temos universidades, a Universidade de Zurique, com muito prestígio, também se converteu em uma comunidade azul, e eles vão dar um doutorado em abril. Esse tipo de evento, esse tipo de passo bem concreto, nós utilizamos para aumentar a visibilidade, mas também a consciência dos cidadãos, propondo sempre também coisas bem concretas. Por exemplo, o Dia Mundial da Água, para nós é um jeito de fazer alguma coisa conjuntamente entre todos e ter mais cidades, mais organizações, mais municípios, com o objetivo de que se afiliem a nós. Estamos interessados em ficar em comunicação com redes no Sul Global, com iniciativas concretas para conhecer essas organizações e ter uma comunicação direta com pessoas, com organizações que tenham compromisso nos seus contextos para o direito à água e o reconhecimento da água como bem comum. Muito obrigado, Carl. Há uma ética da água
é uma relação radicalmente diferente com a água daquela promovida nas nossas iniciativas. Acredito que as comunidades azuis são um exemplo simbólico, concreto, de fazer compromissos com a mudança radical que precisamos promover na humanidade em relação à água. Continuando essa roda tão rica, vamos agora ouvir sobre o WOPA, essa aliança que já tem uma outra escala e que acredito que desde os movimentos podemos colocar na perspectiva do que chamamos acordos públicos, comunitários, esse rol que a cidadania e as organizações precisamos ter no controle e na incidência política, de políticas públicas para a sanidade, para a água, com esse foco que estamos compartilhando aqui hoje. Vamos ouvir agora sobre o WOPA. Diana. Muito obrigada, muito obrigada. Novamente, eu peço desculpas por ter que desligar o vídeo, mas enquanto eu ainda estou falando, mas como eu disse, os operadores ou comunidades locais são peças fundamentais, são atores fundamentais para a justiça em relação à água e em vez de promover parcerias público-privadas em eventos, conferências, em fóruns internacionais, nós precisamos promover parcerias totalmente públicas e totalmente comunitárias. Então, eu queria falar da Geopol, que eu queria apresentar uma iniciativa chamada WOPS, que é a parceria da água e saneamento, que lida com as entidades públicas para evitar mais privatização de serviços de água no mundo todo. As agências de águas e essas parcerias entre esses provedores de serviços que dão a possibilidade de aumentar a capacidade dessas entidades públicas para oferecer um serviço melhor ao público, a um público cada vez maior. Então, nós somos um operador mentor também, fazemos uma mentoria de operadores que querem ajudar e o operador, a principal equipe, os principais operadores precisam de ajuda. O nosso projeto WASP, ele é uma cooperação horizontal que deve ser deve compartilhar tudo aquilo que recebe em colaboração. Essas parcerias público-públicas, elas, dependendo do contexto, elas podem se expandir, dependendo da expectativa do contexto. Algumas são muito simples, tem várias formas de estabelecer essas parcerias. Algumas são só de assuntos técnicos, as outras são relacionadas à entrega do serviço, às funções operativas, podem ser usadas em pequenas cidades, em grandes municípios, em países de renda média e também de renda baixa. Um outro ponto importante no qual eu gostaria de focar é que nós temos uma abordagem baseada na solidariedade, que não tem fins lucrativos, é claro
que é por isso que nós queremos envolver os operadores públicos nesse tipo de parceria. Não é usado para propósitos comerciais. E o acordo para estabelecer esse tipo de parceria são os resultados. Nós nos orientamos nos guiamos pelos resultados e temos confiança mútua. Nós temos maneiras flexíveis de escala para fazer essas parcerias e elas facilitam a participação da sociedade civil na diversidade. A sociedade civil de comunidades de ativistas, ONGs, sindicatos, e nós podemos construir dentro dessa estrutura uma comunidade pública, uma parceria de comunidades públicas, do setor público e da comunidade. Eu gostaria de sublinhar esse tipo de trabalho no mundo todo. Hoje em dia tem mais ou menos 440 WOPs que foram estabelecidos em diversos países, que é esse projeto que nós temos. Nós temos mais de 17 mil entidades de água e saneamento estão envolvidos no projeto e mais ou menos 3 mil, uma população, nós atendemos a uma população de mais ou menos 3 milhões de habitantes, que é uma estimativa, que tem acesso ao serviço da WOPS. O que nós dizemos que no mundo inteiro, um ponto interessantíssimo, é que agora pelo menos 50% de mentes para mentes. Nós temos um efeito cascata. Ao ajudar uma mente, nós podemos ajudá-la a fazer uma outra. E muito mais agora do sul global para o sul global. Então, não é como as cooperações internacionais normalmente funcionam. Essa parceria é mais rara. Elas normalmente vêm muito mais do topo para a base e normalmente do norte para o sul, mas a gente está tentando fazer isso diferente, de uma forma diferente. Se nós usarmos os tipos, se nós formos pensar no objetivo, nós somos guiados mesmo pelos resultados e temos a oportunidade de promover essas parcerias, mas podemos ser muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais enfáticos para tentar formar essas parcerias, porque nós somos orientados pela ação, pela eficiência, pelas evidências por mecanismos que já foram aprovados e que têm evidências de funcionar. E é isso. Acho que depois eu posso falar um pouco mais sobre o que é possível fazer com esse WOPs. Obrigada, Ana. Acredito que podemos fazer uma afirmação. A água refresca as relações de cooperação internacionais, as relações de solidariedade entre povos e as relações entre organismos públicos, que são alianças entre estados, que marcam uma mudança que está sendo demandada pela crise climática, pela situação dos conflitos em volta da água. Acredito que a cooperação internacional é também refrescada pelo olhar dessas plataformas. E agora, então, vamos passar ao país catalão mais uma vez. Vamos ouvir de Juiz Pasteiro.
É possível uma gestão participativa? É a pergunta para ele, público, transparente da água, desde esse conceito da água como bem comum e direito humano? É isso uma possibilidade? Luiz, a palavra é com você para aprofundar sobre essa aliança de municípios. Muito obrigado, Javier. Com certeza pode ser como você falou, a gestão pública colaborativa é o jeito, é a via, a visão. O olhar de uma visão privada é incompatível com o que estávamos falando. Acredito que é um ótimo jeito agora de continuar após, porque a inspiração das alianças que eu represento, a MAP, é o desenvolvimento de colaborações entre operadores, semelhante ao OBS, mas não entre territórios, senão dentro do mesmo território, onde podem ser produzidas diversas velocidades no conhecimento, no gerenciamento. Então, esse mecanismo que temos impulsado há 5 anos pretende procurar essa cooperação dentro do mesmo território. Para nós é um exemplo de WOWs, mas em escala local, mais reduzida. Vou compartilhar a minha apresentação. Conseguem vê-la? Sim, muito bem. De acordo. Queria um pouco enlazar, ¿no? Es decir, este es el mapa Esse é o mapa da Catalunha, pode ver na cor azul os territórios onde a gestão da água é pública e em vermelho onde é privada. Estamos falando de um território onde 55% dos municípios têm gestão pública, mas a maior parte da população vive em territórios onde ela é privada. Os diversos municípios, para dar-lhes um volume, podem ver que a maioria da população vive no litoral, em municípios com densidade importante de população, e por isso é que apenas 22% da população da Catalunha recebe água de operadores públicos, 78% da população recebe água de operadores privados. Estamos falando de um território com um alto grau de privatização de serviço, onde a competência, os municípios não recebem apoio do Estado. Aqui do lado esquerdo podem ver um contexto em azul de municípios que na última década passaram de gestão privada à gestão pública, muitos deles com apoio da nossa associação, e do lado direito municípios que hoje estão trabalhando no processo de passar a gestão pública. É um território muito privatizado, então, com falta de apoio de organismos supramunicipais, mas com uma vontade crescente para recuperar a gestão do serviço de forma pública. Nesse contexto, a MAP nasce como impulso para estabelecer alianças entre operadores mais experientes, com maior conhecimento, apoiando operadores pequenos, emergentes, novos, ou que queiram abandonar o modelo privado e passar ao público. Essa ferramenta criada, esse WOP em catalão, tem sido chave para esse movimento. Na última década, 36 municípios han feito com que a gestão seja municipal. Dentro, temos jornadas técnicas entre operadores, são sessões abertas, convidamos aqueles que trabalham com gestão pública para fazer jornadas públicas. Recentemente, houve um treinamento sobre a aplicação da tarifação social da água, outra sobre telecontrole de sistemas, teleleitura, tentando aportar, prover elementos para otimizar a gestão pública da água. Também promovemos intensamente a colaboração entre operadores. Temos encontros bilaterais,
alianças mais localizadas para diversas temáticas, para compartilhar software em código aberto, para contratar serviços específicos como controle, como laboratório, controle de apoio em faturamento, para compartilhar fornecedores de válvulas, de reativos, encontros bilaterais para operadores que têm dificuldade para compartilhar. Esse é um espaço muito frutífero que tem sido chave para que municípios que percebiam muito, que achavam muito difícil esse passo à operação pública, puderam ver, então, que é o processo que pode ser feito. Também organizamos seminários formativos para os nossos membros, para os municípios e para os operadores públicos, com diversas temáticas. Ao longo desses últimos 2, 3 anos, gestão em micromunicípios da água, menores a 1.000 habitantes, sessões de trabalho para compartilhar experiências sobre o cálculo da tarifa, como desenvolver planos para secas, como trabalhar os dados, ferramentas para participação cidadã, aqueles que ainda têm gestão privada, mas que querem abandoná-la, como fiscalizar as concessões. Então, periodicamente, temos esses ciclos de formação. Documentos que les sirvan como... Temos documentos que servem também como base de trabalho e, de certa maneira, eles estão todos numa página web, um arquivo de documentação que está à disposição de todos os membros e de todos os outros membros. Nós fizemos uma guia para como calcular a tarifa do água, como liquidar os contratos privados, como proceder quando se faz a regulamentação da água, como calcular a tarifa social, etc. E, além do mais, vamos elaborando a cada ano mais 2 ou 3 guias diferentes. E, basicamente, tem as ferramentas com as quais nós temos trabalhado. A associação continua crescendo, com 10, 12 membros a cada ano, e nós já viemos a ocupar um espaço que não existia anteriormente. Estávamos trabalhando de maneira isolada e realmente essa ferramenta de colaboração entre os municípios foi fundamental para que a gente possa se deparar com essa pequena onda de recuperação da gestão pública da água na Catalunha. Obrigada. Muito bem, realmente, isso ilustra muito a perspectiva que a Ana mostrou, essa experiência territorializada que está sendo vivenciada pela Catalunha. E sempre que nós falamos de remunicipalização, a gente lembra de Paris, a gente lembra de outros municípios também, mas definitivamente Paris é emblemática, assim como a Guerra da Água na América Latina e também o plebiscito uruguaio, o referendo na Colômbia. Sim, nós falamos de Águas de Paris, e que bom saber da situação atual desse processo, todas as lições aprendidas e o enfoque da gestão que foi feito pela Eau de Paris, que ilustra, de certa maneira, que é possível que a mão esteja em águas, em mãos públicas e que possa ter esse enfoque da água como direito humano para os nossos povos. Benjamin, eu passo a palavra para você aprofundar esse momento que Águas de Paris está vivendo. Muitíssimo obrigado pelas palavras, por considerar o exemplo de Paris. Eu vou falar de alguns eventos desse seminário, alguns trabalhos que nós fizemos. Isso
Então, dizer que o contexto é muito mais difícil aqui em Paris, atualmente. Nós temos, então, realmente trata-se de um organismo público, as Águas de Paris, realmente. Então, podemos dizer que sim, conseguimos muita coisa, avançamos bastante, mas não terminou a nossa tarefa. O que é preciso sublinhar aqui na minha intervenção é que é bom ter água pública, mas o que nós queremos atingir, uma vez que a água é pública, realmente, uma vez que o sistema está funcionando? O que nós queremos é, de fato, coisas complementares. Queremos uma melhor forma de fazer a gestão da água, e para isso, a primeira coisa que nós queremos fazer é pensar a água como um bem comum. A gestão tem que se tornar comunitária, até mesmo para uma cidade com o tamanho de Paris. Então, o que é isso, o conceito de comum, de bem comum? Muitas comunidades, com a sua gestão das águas, vieram percebendo a importância e de tornar público, mas fazer isso em Paris, numa metrópole, é muito complexo. Então, tem coisas aí para trabalhar. O que nós queremos é fazer a gestão dos recursos de forma como um bem público, mas também fazer com que todo parisiense, o que é que nós estamos tendo como água, a qualidade da água em Paris? Isso por um lado, mas também falamos daquilo que o Carl estava mencionando na sua apresentação, a importância de considerar os outros, os vizinhos, as formas como nós compramos, consumimos. Tudo isso produz impactos na água, no sistema de água aqui e alhures também. Então, nossos recursos hídricos estão cada vez mais frágeis. Como resolver esses problemas? De forma muito concreta, muito prática, eu queria dividir com vocês a nossa experiência. Mecanismos institucionalizados na cidade de Paris, temos representantes das cidades, consumidores, e eles escolhem conosco o que será feito. Isso quer dizer que nós trabalhamos de muito perto com pessoas, com o Observatório das Águas de Paris, que tem nos ajudado muito. É como se fosse uma comissão municipal que informa, que ajuda, que colabora e traz as suas próprias palavras e percepção. Mas pouco a pouco tem se tornado cada vez mais mainstream, por assim dizer. Algumas concessões foram feitas nesse sentido. Então, o que nós precisamos mesmo é pensar constantemente em como é que nós podemos fazer com que o cidadão participe mais e mais, de forma presente, engajada, preocupada. Vou dar alguns exemplos do trabalho que nós estamos fazendo. Em janeiro desse ano, 2023, nós começamos o primeiro orçamento participativo direcionado para a água na França. Isso quer dizer, então, que nós investimos uma quantidade de dinheiro, separamos recursos para que fossem em uma discussão com os moradores da cidade, com propostas deles também, isso feito de forma online e também presencial, com plataformas online. Então, estamos no processo agora mesmo de receber esses comentários de ONGs, de indivíduos, de uma série de organizações diferentes que estão propondo projetos relacionados a essas nossas preocupações. Vamos dar um exemplo. Água e esportes. Nós teremos os Jogos Olímpicos acontecendo em Paris, já, ano que vem. Então, claro, queremos que a água seja usada de forma eficiente, sustentável durante os Jogos Olímpicos em 2024. Preocupação total com isso.
é claro, com a gestão dessa água nesse grande evento e criando um comitê de uso. Isso quer dizer que cidades, estratégias em escala, diálogo próximo com as pessoas, com o tipo de serviço que queremos. Vamos pensar no gosto da água, também no fornecimento. Queremos isso em uma base diária, ou seja, queremos informações constantemente sendo enviadas, como se fosse, então, realmente uma ouvidoria preocupada com a melhor gestão possível da água. Queremos que os parisienses, que não são profissionais da água, que também se envolvam com essa discussão, de forma solidária, também com os outros países. Então, realmente, a ideia central é que a participação pública nunca está dada, não é uma coisa simples. E quando os mecanismos institucionais são instaurados, isso tudo é muito bom, é preciso continuar constantemente trazendo novas ideias. É preciso que a participação não caia, como pode acontecer uma vez que é institucionalizado um sistema. Pois então a água tem que ser sempre um desafio, um problema e uma preocupação de todos. Muito obrigado por sua atenção. Benjamín, porque eso nos indica que Muito bem, Benjamin, porque isso significa que a participação tem que ser sustentável, sustentada, e nada melhor do que o observatório como o das terraças, que é possível também estar dentro desse contínuo trabalho que é cultural, que é educacional, que é de mobilização, que inclui a água, a rua, há várias maneiras de mobilizar o pensamento e de mobilizar-nos de uma maneira permanente para poder garantir que sim, é possível ter outra gestão da água. Então, com a Beatriz Escribano, nós vamos agora conhecer mais profundamente essa linda experiência de uma cidade totalmente mobilizada que se chamou de Observatório de Terraças. Eu passo para você a palavra, Beatriz. Muito obrigada, Javier. Muito bem. Eu gostaria de lembrar, não dito, mas enfim, contextualizar que a Terraças tem 224 mil habitantes, não é uma cidade pequena, fica ao lado da capital, de Barcelona, que está a apenas 30 quilômetros, e é uma cidade cujo consumo de água, em sua grande maioria, é de 93% de consumos domésticos e comerciais, e só 7% vá para consumo industrial. E agrícola nem temos praticamente nada com relação ao consumo. E isso também marca as diferentes funções que o observatório tem. Ou seja, a identidade de uma cidade faz com que depois você possa marcar uma participação, uma maneira de fazer. Dentro dos nossos regulamentos, nós temos 17 funções. Eu não vou nomeá-las todas, mas, evidentemente, a principal é a participação cidadã, como você comentou, e esta participação é feita em diferentes níveis. Então, é feita porque muitas vezes nós nos aproximamos dos bairros para ver quais são os seus interesses, para saber como nós podemos criar esses vasos comunicantes, isso por um lado, e também podemos explicar uma experiência que aconteceu, houve um problema que foi detectado pela Federação de Vizinhos da cidade, porque havia um conflito, que a história é muito longa, em que passamos do que eram os depósitos da água para a coleta de água da rede. E aqui ainda dependia da empresa privada antiga, que era Mina Akbar Suez.
Então, eles vieram falar conosco e disseram: o que que nós podemos fazer? Muito bem, o que que nós fizemos? Nos sentamos, todos os atores, Minakbar, Taigua, a empresa que agora está gerindo a água, a administração, o município, nós e a associação de vizinhos. E aqui é que nós vemos realmente um fruto, um resultado. Sentando todos os atores, nós nos comunicamos e estamos avançando nessa questão de passar desses depósitos aqui que não são muito sustentáveis, porque são águas que frequentemente recebem sol, etc., que passem a serem levadas em consideração dentro da cidade. Isso seria um exemplo. Uma das funções importantes que nós temos também é elaborar propostas políticas, ou seja, aqui também, de acordo com a proposta, o que nós fazemos é conectar e contactar as pessoas que tenham conhecimento a respeito do tema para poder elaborar a proposta. E esta é elaborada conjuntamente. Por exemplo, agora, como foi comentado, nós temos um problema de seca. Temos um nível excepcional atualmente. Claro, agora que temos que pensar que nós precisamos reutilizar a água, aproveitar mais os aquíferos, deixando que se renovem de uma maneira vital, e nós pensamos em muitas coisas. Com o observatório e com esse grêmio, esse grupo de instaladores, nós estamos elaborando uma proposta para que, dentro dos nossos edifícios, nós tenhamos uma nova norma para a reutilização das águas. Sim. Depois, temos também a criação da cultura em todos os níveis, desde as escolas, em que temos uma oferta de atividades educacionais, e também com a ajuda da prefeitura são propostas, e temos também um vínculo muito forte com a universidade. Agora nós estamos na Universidade Politécnica da Catalunha. Esses laços com a universidade criam conhecimento e, na realidade, nós damos contribuições a ponto da Taigua, da empresa, contrate ou colabore, ou nós colaboramos como UPC com a Taigua, porque nós temos as pessoas que, tecnicamente, são as que detêm o conhecimento dos temas que preocupam a Taigua. Em última instância, nós temos uma série de outras coisas, mas eu acho que o que nos preocupa mais é a questão da coprodução. A questão da coprodução é decidir conjuntamente. Quando nós fizemos a estrutura, eu não sei se vocês estão vendo os slides. Sim, estão vendo os slides. Ok. Essa é a estrutura, o que está em azul, de como nós estamos organizados. Ou seja, tem um plenário com 37 pessoas que representam diferentes entidades, temos 2 pessoas que representam o observatório dentro do Conselho de Administração da Taigua, e isso, sim, é algo bastante único, e, além do mais, são 2 pessoas que lutam muito, muito combativas, e temos todos os grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho são as janelas e as portas para a cidadania da terraça, para que eles possam entrar para participar conosco. Muito bem, quando nós apresentamos esse esquema, nós achávamos que tanto a Taigua, os técnicos da Taigua, os políticos, os técnicos administrativos, viriam trabalhar conosco, mas não foi o que aconteceu. Então, tivemos que repensar e buscar outro espaço. O espaço que nós buscamos é o eixo tal, Taigua, Ayuntamento, que é a prefeitura, e o observatório.
E aí nós fizemos com que as 3 partes se sentassem, e foi aí que nós propusemos uma série de eixos para poder debater e tomar as decisões conjuntamente dentro da resolução desses temas. Muito bem. Tudo isso nos ajudou já que uma estrutura ela não é estática, ela é dinâmica. O exemplo do nosso observatório, como poderão ver, teve um início que foi se desenvolvendo. No princípio, nós tínhamos 4 grupos de trabalho diferentes, e agora temos o grupo de indicadores e de controle social, e de direito à água e à justiça social, qualidade e sabor da água, projetos e meio ambiente, comunicação e educação. E isso não significa que mais adiante não tenhamos novos inputs ou novas dinâmicas que também possam fazer com que a formação dessa estrutura possa mudar. Eu deixo por aqui, porque eu acho que eu já me alonguei mais 7 minutos. Muito obrigada. Uma grande síntese, excelente síntese para todos e todas. Acredito que vocês todos têm sido bem respeitosos do tempo para que a conversa seja mais fluida. Agora vamos passar para a última roda, onde vamos falar sobre os desafios. Com certeza temos muitas coisas em comum, diversas experiências, complexidades territoriais e diferentes, mas caminhamos em sentidos e propósitos comuns. Falar sobre os desafios nesse momento é chave. Eu sou colombiano, posso falar para a Cláudia. Vocês têm a Rede Nacional, o Ministério da Água, o Ministério do Ambiente, de Habitação. Aqui em Nova York, a ministra falou sobre a gestão comunitária da água, e o fato de que a ministra faz as 3 palavras quer dizer que há um trabalho de incidência na Colômbia bem significativo. Então, quais são os desafios nesses breves minutos, nessa última rodada? Aqueles que nos ouvem, vamos fazer uma provocação chave de como pode continuar a nossa luta. Bem, atualmente, aqui, o nosso principal desafio é a aprovação desse mecanismo de lei que é reconhecimento da gestão comunitária da água. Gostaríamos com que esse movimento, todos esses anos de trabalho coletivo, que tem dado os seus frutos, e que o governo nacional agora está avaliando, isso já é muito significativo. Não apenas pelos ministros, senão também no plano de desenvolvimento. Atualmente há um capítulo, um artigo que fala sobre a gestão comunitária da água. E como sabemos, esse governo é um pouquinho mais afim. Então, nosso principal objetivo é com que esse mecanismo legal seja aprovado, essa lei própria. Mas essa no nível nacional não podemos deixar do lado dos desafios e o trabalho em rede de departamentos, de estados e local. É também muito importante a consolidação da rede nacional, para que processos menores possam chegar com os princípios de acordo com os princípios da rede nacional, zero mercantilização da água, direito da água como um direito humano fundamental, básico. Outros desafios, temos acordos municipais que visam com que os aquedutos
nos diversos municípios se consolidem em acordos municipais e não só acordos entre aquedutos comunitários e governos, sino também entre aquedutos comunitários, entre eles, para que estejam mais fortalecidos, aqueles que estão mais fortalecidos com aqueles que estão menos fortalecidos, continuar a promoção de acordos entre aquedutos comunitários, entre empresas públicas e aquedutos comunitários. Temos uma experiência com as empresas de serviços públicos do Vale, com o aqueduto comunitário da Antioquia, entre empresas, entre governos, para fortalecer os aquedutos comunitários. Tudo isso no que tem a ver com a não perda da identidade cultural, ambiental dos aquedutos. Decisões são horizontais e de consenso. Outro desafio importante é a comunicação. Se não há uma boa comunicação, a rede nacional também tem trabalhado sobre isso, tem criado um comitê de trabalho exclusivamente para falar sobre a comunicação, que acredito é muito importante poder continuar com essas estratégias de comunicação, é bem chave. Todos esses desafios que temos, a lei própria, os acordos público-comunitários, as ordenanças de departamentos, para reconhecer a gestão comunitária da água e também o fortalecimento dos aquedutos municipais. Alguns estão bem estabelecidos, outros estão isolados e também precisamos trabalhar com eles e por isso propomos esses acordos entre organizações comunitárias, o qual seria muito interessante. Obrigado, Cláudia. Acredito também que isso mostra que também precisamos repensar o público. O público acaba no Estado. Essa gestão comunitária da água na América do Sul e em outros lugares do mundo está colocando desafios enquanto a nossa compreensão, nosso entendimento daquelas as comunidades que autogarantem o acesso à água. Cal, da Suíça, alguma mensagem para o nosso público com respeito a desafios, para a continuidade da nossa luta? Muito obrigado, eu tenho gostado muito ouvi-los, da Colômbia, de Paris, da Catalunha. Esse tipo de intercâmbio de experiências e desafios é o que precisamos para não sentirmos tão isolados. Aqui em Suíça, em comunidades azuis, é muito importante poder estar conectados com vocês na Catalunha, em Paris, em Colômbia, em outros locais, para continuar pensando com novas ideias e novos planos de trabalho. Os desafios que atualmente temos internamente é o de criar listar propostas para as universidades, para as escolas, para as prefeituras, os sindicatos, e vocês podem contribuir para fortalecer o direito à água dessa forma. Uma proposta, uma metodologia para criar nas diversas comunidades azuis, já que em cada lugar há um conjunto de representantes de associações, escolas, que se perguntam, mas aqui em Lausanne, em Genebra, o que podemos fazer? Nas escolas, nas universidades, como podemos complementar o trabalho que vocês estão fazendo?
Gostei muito o trabalho que o Benjamin comentou, de comitês de usuários de água, esse tipo de iniciativa de participação cidadã, achei super interessante para melhorar o acesso à água por um lado, mas também para criar uma conscientização para cada um, membro dos diversos grupos. E um terceiro desafio é estreitar os vínculos com a ciência. Na Suíça, temos um grande número de institutos e de universidades especializados em questões de água e manejo de água. Temos organizado um side event, um evento paralelo em Nova York, chamado Fluxo de Água, que é um instrumento de análise, mas também de comunicação, e relatando como é a situação da água na nossa cidade. Atualmente, estamos trabalhando com a cidade de Dakar, em Senegal. Eles também vão desenvolver, vão participar do fluxo de água, nesse trabalho de conscientização e para incidir na toma de decisões das autoridades numa cidade determinada. E, por último, eu gostei muito do aporte da Anne com respeito aos WOPs. Achei que essa linha de trabalho pode ser concretizada aqui. Temos boas condições para poder criar sinergias com essa iniciativa global de WOPs. Esses são alguns dos elementos nos quais estamos trabalhando nessas últimas semanas e meses. Obrigado, Carl. Vamos, então, a ouvir a Anne, que planteia e nos desafia a isso. A luta é local e é global. Mark Okra falou uma vez sobre a globalização. O global e o local são características da nossa luta. Anne, comentários finais para nosso público. Eu não sei se seriam as últimas, se seria a minha conclusão, mas eu gostaria de reforçar um ponto do qual eu já falei, que é o apoio entre pares, a troca de experiências entre pares, o compartilhamento e as parcerias são muito importantes. Eu estou muito feliz de ter sido convidada para esse webinário, porque como eu ouvi de vocês, nós temos uma visão comum com relação à maneira como devemos abordar a crise hídrica que estamos enfrentando. E eu estou realmente convencida, como é que eu posso dizer? Convencida de que nós precisamos de mais parcerias solidárias e que nós podemos também convencer mais atores-chave nessa área da água. Nós podemos estabelecer com eles também essas parcerias solidárias. Queremos envolver atores globais, comunitários, locais também, e ter participação da comunidade. Nós acho que estamos num tempo histórico para dizer, e aí, gente, vamos, a parceria público-privada já é coisa do passado. Nós temos muito mais eficiência, nós podemos chegar a um ponto de
ter mecanismos muito melhores para chegar aos objetivos do milênio e para alcançar o direito humano à água e ao saneamento com esse novo tipo de parceria, como nós mostramos para vocês hoje. Tem muita coisa que podemos compartilhar. As melhores práticas dentro do nosso trabalho devem ser compartilhadas para que a gente... E isso é essencial para chegar aos objetivos do milênio. Nós podemos aumentar a conscientização sobre problemas críticos na água e no saneamento. Nós podemos melhorar o serviço prestado pelas agências de água e de saneamento, e que eles podem ser... tudo isso pode ser implementado em larga escala. Agora é a hora de fazer isso e de dizer que hoje em dia nós temos muito mais do que nós esperávamos. Nós temos comunidades que estão praticando tudo isso que estamos falando. Acho que nós precisamos de ser mais corajosos com isso. Nós precisamos insistir mais e dizer, muito bem, nós temos vários atores locais-chave e agora vocês precisam nos escutar. Nós podemos implementar um outro tipo de gestão de água, mais parcerias entre público-públicas ou entre comunidades e o Estado. Temos muitos defensores da água, nós temos muita gente trabalhando na governança da água e que é orientada pela justiça hídrica e na participação comunitária. Eu acho que a água é uma questão democrática, na verdade, de democracia, e podemos mostrar que podemos escolher mecanismos e parcerias que implementem essa nova maneira de lidar com a água e ter um compromisso novo entre os governos, as agências e a sociedade civil para chegar ao objetivo do milênio número 6, de acesso humano à água e ao saneamento. Muito obrigado. O Movimento Italiano pela Água se escreve água e se diz democracia. É um momento chave, como a Anne falou, das nossas experiências. Há uma emergência das alternativas, como tem sido demonstrado pela conversa de hoje. Estamos falando de fatos reais, de construções coletivas concretas que demonstram que se temos alternativas. Luiz, seus últimos comentários. O que representa um desafio? Bem, fechando, Javier, você perguntou quais são os nossos desafios. No nosso caso, nosso desafio é poder desaparecer, que não seja necessário ter uma associação que trabalhe em defesa da gestão pública da água. Estamos num território onde vivemos um momento sem pés nem cabeça, onde precisamos relembrar que a água é um bem coletivo, que é essencial para a vida. Então, que a associação exista para defender essas questões, achamos sem sentido. Mas, enquanto isso não acontece, precisamos continuar existindo e trabalhando. A gestão da água parecia ser um tema estritamente técnico que precisávamos colocar nas mãos de tecnócratas, economistas, e que não devia ser politizado. Queremos demitificar isso. A gestão pública precisa ser viável, eficaz, e a nossa associação trabalha
para que os operadores públicos sejam mais solventes possíveis, mas a gestão pública per se não resolve nada. O grande elemento que aporta a gestão pública é a participação cidadã que possa ser incorporada à governança de políticas públicas e dar vozes mais plurais à gestão. Tirar a água da parte da engenharia e voltá-la para questões cidadãs. Esse é o nosso grande desafio, não só que a gestão pública seja demonstrada que é solvente e viável, mas que é mais plural e que é o exercício da democracia. É um desafio importante, mas continuaremos trabalhando. Beatriz, vamos fechar com chave de ouro, não com chave de ouro, senão com gota de água. Beatriz. Sim, continuando, levando em consideração o que o Luiz estava falando, compartilho as suas palavras, concordo. Se falamos do observatório, dos desafios que nós temos, o maior seria consolidar o projeto. Estamos trabalhando há 4 anos, com crise interna, com pandemia. Precisamos estabilidade, precisamos nos consolidarmos, precisamos de um local para dar visibilidade à cidade. Estamos numa fase ainda de escassez. Outro desafio é a mudança geracional. Ontem se falou no outro webinário, há um desgaste e precisamos captar novas gerações para incorporar os seus olhares. Por outro lado, esse espaço que tem sido criado das 3 partes, da prefeitura, administração, empresa Taiwan e a cidadania, ou até as velocidades, quando temos um tema a ser trabalhado, as metodologias não são iguais, não são equivalentes. Taiwan, às vezes, tem uma prioridade, a prefeitura outra, e nós outra. Então, aqui, às vezes, não se encaixa a nossa metodologia. Então, ainda precisamos aprender a trabalhar em conjunto. Outro desafio local é ser referente para outros comuns, como os resíduos, que têm tentado trabalhar de forma semelhante há 15 dias. Pensemos que podemos ser referência para outras oportunidades, como pode ser a questão da energia, o transporte. Esse é um desafio local, para que toda a cidade gradualmente esteja co-governada nas questões que para nós são os serviços comuns. E aqui finalizo a minha intervenção. Bueno, e cerramos agora sim com Benjamin. Muito bem, agora então vamos fechar então com Benjamin. Benjamin, suas últimas palavras, já desafiando a nossa imaginação. E hoje contou realmente com elementos muito claros de diferentes formas de fazer a gestão da água, comunitárias, públicas, as diferentes alianças, os encontros, as parcerias permanentes. De fato, isso seria como uma comunidade de aprendizado, de experiências muito significativas que mostram, que apontam para caminhos. Passo a palavra. Serei breve, muito já foi dito, então eu falo da participação pública e da sua importância. Uma luta contínua, dia a dia, fazendo com que mais pessoas participem de uma gestão pública da água. Isso é muito importante,
porque a participação é importante, a participação é interessante e ela é capaz de mudar o comportamento das pessoas, da sua percepção da água, e assim elas vão mudando as pessoas para um comportamento de mais proteção, de mais cuidado com os nossos recursos. Aqui em Paris, em todo lugar do planeta, são esses os nossos desafios e continuamos na luta para conseguir mudar esse curso das coisas. Bueno, yo creo que resta decir que no veo Muito bem, eu acho que en no chat não existem perguntas e sim reflexões muito concretas com relação ao que vocês colocaram. Eu gostaria de ir terminando com ressaltando o trabalho que as organizações que nós convocamos para essa conversa têm feito com relação ao o Manifesto pela Água, que está sendo apresentado aqui na Conferência das Nações Unidas. E temos 500 assinaturas de organizações e muitas assinaturas individuais. E eu ressalto isso como um grande consenso entre muitas plataformas e movimentos que defendem uma síntese desse enfoque da nossa conversa. Nós temos que conseguir influenciar de uma maneira muito significativa nessa conferência, através da presença de webinários, destes eventos e também da presença direta à própria conferência. Então, eu acho que essa conversa tão rica fica como um documento de trabalho para as nossas redes, para os nossos processos e para poder conhecê-los e trocá-los. Trocar experiências é fundamental para que nós possamos aumentar a nossa luta, para que ela possa crescer no mundo inteiro. Muito bem. Eu acho que nós podemos fechar por aqui. Muito obrigada a todas e todos por ter aceito essa conversa tão rica, tão enriquecedora e tão significativa nesse momento da luta da água como um direito humano e um bem comum. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todas e todos. Até a próxima. Bye. Bye. Hola.